E o BRICS praticamente começou. Hoje Bolsonaro reuniu-se com Xi Jinping já, e o Brasil, que é presidência pro tempore do grupo, do bloco, tem a oportunidade de selar acordos na área de tecnologia, pesquisa, enfim, comércio, mas tem a oportunidade também de repetir ou dizer finalmente para figuras como Vladimir Putin e Xi Jinping que o Brasil não quer ser um país comunista. Aliás, o BRICS pode terminar mais quebrado do que começa, dependendo de Bolsonaro, o que não é muito provável. Mas o BRICS está quebrado sim, de modo não oficial. O BRICS tende a dividir-se entre Índia e Brasil com o resto, porque Índia e Brasil estão hoje muito mais alinhados aos Estados Unidos do que já tiveram no passado. A relação da Índia com os Estados Unidos é mais forte e mais antiga, mas o Brasil de Bolsonaro tem tudo a ver com os Estados Unidos de Donald Trump, graças a Deus. E isso, de algum modo, deve transparecer no BRICS. Resta saber o que figuras como Xi Jinping e Vladimir Putin exigirão do Brasil em relação a toda essa convulsão que inicia-se na América do Sul. Resta saber se Vladimir Putin fará ameaças veladas ao Brasil, porque é de Putin que tem partido a propaganda midiática de que houve golpe na Bolívia. Penso que aí está uma boa oportunidade para Bolsonaro reafirmar ou confirmar Vladimir Putin. De fato, houve golpe na Bolívia. Bolsonaro poderia até dizer isso em público. Sim, Vladimir Putin está certo, houve golpe na Bolívia. O cocaleiro Evo Morales perdeu a eleição, roubou e apresentou-se como o candidato eleito, sendo que fora derrotado já no primeiro turno, e isso é golpe. E foi contra esse golpe que o povo foi às ruas, a polícia aderiu e as Forças Armadas confirmaram. É por isso que hoje assume na Bolívia um novo presidente, ou melhor, uma nova presidente. Bem, em relação ao que está acontecendo na Embaixada da Venezuela, um grupo liderado por partidários de Guaidó fez em Brasília o que já havia feito em Nova York. Cercaram a embaixada, invadiram a embaixada porque não reconhecem o embaixador de Maduro no Brasil. Aliás, não reconhecem o governo de Maduro no Brasil. Surpreendente num país que aceita tudo de forma muito pacífica. É claro que existe aí outro tipo de gente. Estão ali os venezuelanos que não querem mais o jugo de Maduro e estão aproveitando este momento em que a Bolívia nos inspira a todos para realizar tal ato. Agora, o surpreendente é o apoio que o brasileiro pode dar. Se bem que esse apoio, quem sabe, possa vir apenas aos domingos, porque é assim que o brasileiro de direita se comporta, só aos domingos, só faz política aos domingos, pois, como não é bem a cara da esquerda esse tipo de atitude, já está lá Maria do Rosário, que deveria ser presa, aliás, assim, a defensora de Champinha está lá defendendo alguém bem mais perigoso que o Champinha, Nicolás Maduro. Também quero lembrar aqui que recebi muitas críticas quando dei a minha opinião depois que Lula foi solto. Preciso fazer porque recebi há pouco um e-mail longo, irado, porém bem escrito, e por isso merece sim uma resposta.
até porque deve representar, deve fazer parte da insatisfação de outros inscritos no canal. O e-mail diz que eu estou me envolvendo pouco com a política, estou falando só do mundo lá fora e esquecendo que o problema está aqui dentro. Bom, falar do mundo lá fora é a vocação desse canal. Esse canal tem por objetivo falar sobre geopolítica. As coisas estão difíceis aqui dentro, sim, mas o mundo não acabou e penso que muita gente quer saber o que está acontecendo lá fora de um modo diferente da grande mídia. Essa é a intenção do canal, sempre foi, essa é a vocação do canal. Mas junto com essa crítica vem aquela que tenta desqualificar o nosso trabalho por não apoiarmos diretamente as Forças Armadas ou a intervenção militar. Eu já externei a minha opinião aqui há poucos dias, logo depois que Lula foi solto. Eu acredito sim que só uma intervenção militar poderá salvar o país do comunismo. Essa é minha convicção, mais ainda agora por conta da soltura de Lula. Ele e o agente cubano Zé Dirceu estão articulando sim a derrubada de Bolsonaro. De que forma? Pode ser a derrubada política, pode ser o fomentar um impeachment, mas também pode ser, quem sabe, uma nova facada, porque deles espera-se o pior sempre. E eu, na minha forma de pensar, acho que o povo deveria se antecipar a isso e pedir sim a intervenção militar para que os militares por um tempo tivessem condições de limpar o paiol da rataiada e depois, claro, devolver o poder aos civis. Acontece que o povo não pensa assim. Aqui, diferentemente do resto do mundo, o povo vai às ruas para pedir sempre a coisa mais insignificante, o menos importante. É preciso lembrar, por exemplo, na Tailândia, o povo foi às ruas, foi à frente dos quartéis pedir a intervenção militar. Na Bolívia, o povo foi às ruas, permaneceu nas ruas por vários dias para derrubar um governo usurpador, para derrubar o sujeito que usurpou o poder. Aqui o povo vai nas ruas para coisas como fora Gilmar. É claro que Gilmar precisaria já estar fora há muito tempo, mas não é esse o nosso principal problema. Mas aí vem aquela questão, como chamar os militares se os militares nunca deram atenção ao povo? É porque o povo pediu de forma errada. Como se chama o João para ir tomar uma cerveja no bar? Vai-se à casa do João, bate-se palma, grita-se lá do portão. E aí, João, vamos para o bar? É assim que se chama o João. Mas também tem aqueles que dizem, o João é vermelho, não se pode confiar no João. Pois é, o João pode ser vermelho. Aliás, dentro da caserna existem todas as cores. Lá tem os vermelhos, os cor-de-rosa, os pretos, os azuis, os lilazes, tem de tudo. Mas o que predomina na caserna é o comando. E por causa disso, os militares, que muitos de fato são vermelhos, não conseguiram manter Dilma no poder. Os militares, aqueles vermelhos, não conseguiram impedir a candidatura de Bolsonaro. Os militares, aqueles vermelhos, não conseguiram fazer com que as maquininhas de votação dessem a Haddad no primeiro e no segundo turno. Portanto, o que importa em relação às Forças Armadas é sempre o comando. E se existem vermelhos, e existem mesmo, são sempre num menor número. Basta ver o próprio governo Bolsonaro, que está cheio de militares.
E são esses militares que não estão só no Ministério. São mais de 200 militares hoje ocupando cargos do governo. São exatamente esses militares que estão fazendo a diferença, que estão tocando o Brasil para frente. Sem falar que o próprio presidente é um militar. Então, esse argumento é falho. Agora, o que realmente interessa nessa história é a vontade popular. E o povo não tem vontade de chamar os militares, de ir para a frente dos quartéis chamar os militares. Pelo menos ainda não. Porque não considera tão grave assim a soltura de Lula, de inúmeros outros bandidos e do comandante Zé Dirceu, o agente cubano. Não considera isso tão grave. Não considera grave os dois outros poderes republicanos estarem na mão dos bolivarianos, da bolivarianidade. É complicado. Não, nada disso é muito grave. O importante mesmo é tirar um ou outro magistrado do Supremo. São medidas paliativas. Enquanto isso, eu penso que Bolsonaro corre sério risco, sim. E já manifestei isso, portanto não vou voltar a falar nessa história. Acredito que só uma intervenção militar pode salvar o país. Mas, quem sabe, tenhamos que passar por algo ainda trágico para isso. Porque o brasileiro só vai despertando de quando em quando diante de tragédias. Aliás, dizia o poeta que o brasileiro adora uma tragédia. A nossa história é marcada por tragédias. E nem preciso lembrar aqui o suicídio de Getúlio Vargas. Tomara que não precisemos chegar nesse nível, nesse ponto. Agora, vejo com muita desconfiança essas manifestações de domingo. Tudo isso é articulado por grupos políticos, sempre foi assim. Aliás, a última grande invenção da esquerda foi o Movimento Brasil Livre, Kim Kataguiri e similares. A esquerda inventou um falso opositor, a esquerda inventou uma falsa direita e deu muito certo porque essa falsa direita, com muito dinheiro, muitos carros de som, muitos youtuberzinhos famosos levavam multidões às ruas aos domingos. Depois entraram esses na política e logo esfaquearam Jair Bolsonaro. Sim, uma bela tática da esquerda. A esquerda sabe bolar exatamente isso. E estão bolando de novo agora, levando o povo gado para as ruas para pedir o impeachment de um juiz, sendo que é só mais uma pecinha do Foro de São Paulo. Então o Brasil continua sendo isso. Uma imensa usina, uma usina gigantesca, uma usina hidrelétrica com centenas de turbinas gigantescas em funcionamento para acender um palito de fósforo. O povo na frente dos quartéis é outra coisa, e isso não tem youtuber que defenda. Porque o que os youtubers que estão levando o povo para as ruas querem é mais sucesso. É mais projeção, é mais dinheiro. O resultado prático dessas concentrações, manifestações gigantescas nos finais de semana é pífio, é zero, é nulo. É claro que é preciso, como disse, que todo esse TF caia, mas não adianta tratar de uma espinha quando o câncer está tomando conta. E é isso que o povo na rua aos domingos pedindo impeachment de Gilmar Mendes representa. Envolver uma equipe médica gigantesca, 50, 60 médicos de projeção internacional para extrair uma espinha. Por isso eu não tenho mais falado sobre a realidade brasileira. Porque não tem saída, porque não tem solução. O povo brasileiro, infelizmente, é um dos povos mais burros do mundo. Na grande maioria, se deixam levar
pelo youtuber de ocasião. E é preciso lembrar que a Rede Globo está atuando pesadamente dentro do YouTube. Está financiando vários canais para fazerem exatamente isso. Fazer com que o povo vá em peso às ruas para acender um palito de fósforo. Alguém me escreveu há pouco, dizendo que o povo na rua derruba governos, derruba poderes. É verdade, o povo na rua derruba poderes. Basta olharmos aí para a Bolívia. Aqui nós não temos que derrubar poder nenhum, nós temos que salvar o poder, temos que salvar o executivo. E a única forma de salvar o executivo hoje é limpando o paiol da rataiada, não tem como. Depois devolvemos o governo para Bolsonaro continuar a sua grande e importantíssima gestão. Mas sem essa limpeza, sem essa asepsia, meus amigos, vai ser muito difícil. Bolsonaro que se cuide.